Pai soberano, eterno, mais um dia, Senhor, na Tua presença, mais um dia começando, Senhor, com graça, com paz, com amor. Senhor, mais um dia, Senhor, sentindo que Tu está ao nosso lado, que Tu está nos alegrando, nos ensinando, nos orientando. Por isso, em nome de Jesus, vem, Senhor, tomar o Teu lugar, vem tomar o lugar de destaque. Vem, Senhor, dar, Senhor, direção, vem limpar os nossos ouvidos, vem limpar, Senhor, as conexões, para que cada um, Senhor, possa ouvir e entender, Senhor, a Tua mensagem. Limpa, Senhor, os lábios da apóstola Maria, e que não seja ela, mas Teu Santo Espírito, a comunicar-nos. Faça, Senhor, aquilo que está no Teu coração nesse dia, e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu venho colocar minha vida no Teu altar como instrumento, Senhor, para a glória do poderoso nome de Jesus. E, Pai, como instrumento, Senhor, eu venho te pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas transgressões, perdão pelas nossas faltas, Senhor. Estenda, Senhor, as tuas mãos e nos dê entendimento daquilo que tu queres nos comunicar. E para isso, Senhor, eu anulo meu querer, a minha vontade, os meus direitos, Senhor. Eu anulo os meus desejos, Senhor, para que o teu reino venha e seja cumprida a tua vontade. Pai, fala conosco, Senhor. Usa, Senhor, as nossas vidas para, Senhor, apresentar ao homem, Pai, o teu pensamento para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Todo mundo está vendo minha tela? Minha tela está compartilhada direitinho? Fala comigo. Está compartilhada. Então, glória a Deus. Hoje nós vamos ler a letra E, que é o que caracteriza a maldição. Consequentemente, a causa básica das maldições é a desobediência. Em Deuteronômio 28, 45 e 46 diz assim: todas estas maldições, ou calau, virão sobre ti, serão no vosso meio por sinal, marca, selo, insígnia, e por maravilhas, estupefação, perplexidade, susto, espanto, como também entre a tua descendência para sempre. Olha aqui o que é que esse texto diz. Ele diz aqui para sempre. Seria bom vocês pegarem na Bíblia de vocês e marcarem esse texto, porque esse texto é fundamental para acabar com a teologia, a falsa teologia, que é uma aberração de que Jesus, ele levou todas as nossas maldições na cruz. Isso não é verdade. Há maldição que são de descendências para sempre. Nós já falamos aqui que maldição, a bênção e a maldição saem da boca de Deus. A bênção e a maldição saem da Bíblia. Qual é o problema que nós encontramos nessa geração, principalmente no Brasil? É que nós, durante muitos anos, décadas, procuramos só as bênçãos. Não procuramos ressaltar as nossas responsabilidades, os nossos deveres e as nossas obrigações dentro de uma aliança.
nós respeitamos na pregação da igreja em geral o que a Bíblia diz sobre bênçãos. E depois fantasiamos a maldição, como se fosse algo do capeta, do capiroto, do inimigo, do inferno. Não, a maldição ela está intrinsecamente ligada à bênção. E ela está ligada às nossas atitudes diante da bênção, às nossas respostas à bênção. A base da maldição bíblica são as nossas respostas à bênção. Como é que nós respondemos à promessa de Deus, à aliança de Deus, à bênção de Deus? Nós respondemos com responsabilidade, nós respondemos com atenção, com zelo, ou respondemos légèrement, como diz, sem nenhuma importância. Nós fazemos o que queremos e depois Deus é o responsável pelas nossas mazelas. Não. Nós precisamos aprender a tomar responsabilidade pelas consequências dos nossos atos e saber que o pedido de perdão, a humilhação diante de Deus, o recomeço. Hoje em dia, eu estava conversando com o pastor e ele disse assim, eu fui no monte, cheguei no monte, tinha um irmão lá que disse assim para mim que estava pagando o preço. Aí fui conversar com ele, que preço é esse que ele estava pagando? Eu disse assim, meu irmão, eu não vigiei, pulei a cerca, minha esposa me abandonou, e agora eu estou aqui pagando preço para reconstituir na família. Não, não é pagar preço. Estou corrigindo os meus erros. Estou corrigindo as minhas faltas. Nós precisamos colocar nome correto nas nossas atitudes. O que ele estava fazendo não é pagando preço. Ele estava lá se retratando e se humilhando diante de Deus para poder consertar um erro que ele tinha praticado. Pagar preço é como Jesus na cruz, que não tinha nenhum pecado, nenhuma culpa, não tinha nenhum... E foi provado como ele foi. Pagar preço é como Jó, que não, sem saber o porquê, ele entrou naquela situação. E ele procurava pecado nele e não encontrava. Aí é pagar preço para que a obra de Deus seja realizada. Mas essas questões de pagar, de estar consertando as nossas faltas, estar se humilhando, estar se entregando, não, eu estou mudando, eu estou na mão do oleiro mesmo. Eu reconheço que eu fui longe demais, que eu não respeitei as minhas... A aliança que eu fiz com a minha esposa, a aliança que eu fiz com Deus, eu não respeitei a aliança que eu fiz com ninguém, com a igreja, com a nação brasileira, com o povo brasileiro, eu não respeitei. E agora eu tenho que consertar isso para aprender a respeitar. Eu estou na mão do oleiro na área do respeito. Então, nós precisamos aprender a colocar nomes corretos nas nossas atitudes. E aqui, a principal causa da maldição nesse texto aqui é a desobediência. Não desobedeça as minhas ordens, não desobedeça a minha aliança, não desobedeça os meus princípios, não desobedeça os meus preceitos, não desobedeças nada do que eu estou dando para vocês. Porque se vocês desobedecerem, as vossas descendências receberão as consequências para sempre. É isso que está escrito no texto. Em Êxodo 25, versículo 5, está escrito assim: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração.
Quem visita não é Satanás, quem visita não é o mal, quem visita a maldade dos pais nos filhos não é as trevas, não é o inimigo. Quem visita não é ele. Quem visita é Deus para corrigir, é Deus para restaurar a aliança, é Deus para colocar a aliança no prumo novamente. Nós precisamos de parar de elogiar tanto Satanás e dar tudo que desagrada é o Satanás. Não, o que me desagrada fui eu que fiz também. É Deus que está fazendo, Então, tudo que nos desagrada, que a gente diz que traz sofrimento, a gente diz que é Satanás. Não. Na verdade, Satanás, se a gente estiver do lado dele, ele não faz nada. Ele vai fazer alguma coisa quando a gente decide pelo lado de Jesus. E essa visita não é do inimigo. Essa visita é a visita de Deus para a correção. É a visita de Deus para reclamar a aliança dele, para reclamar o direito dele. Não são as trevas que visitam, não é maldição que visita. Não é só a questão da maldição. Deus vai continuar visitando até terceira e quarta, se até a terceira e quarta não se consertar, ele vai continuar renovando terceira e quarta nas gerações futuras. Nós precisamos entender isso, que o nosso Deus, ele é justo. Isso aqui é a justiça pura de Deus. É justiça de Deus. Eu dei o meu bem. Se você rejeitar o meu bem, eu visito o mal que você fez até a terceira e quarta geração na sua vida. Quem é Deus geracional é o nosso Deus. Maldições é bíblica. Não é no livro do São Cipriano que tem maldições, não. No livro de São Cipriano só tem bênçãos, segundo o padrão do inimigo. Quem tem limites entre bênção e maldição é Deus. É Deus que colocou esse limite. E a maldição está ligada diretamente às nossas atitudes diárias, às nossas decisões. A Bíblia fala, o salmista fala muito nos meus caminhos, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Os salmistas falam muito nessa questão de caminho. O que é um caminho? É uma decisão tomada. Se eu tomo uma decisão segundo a minha própria força, eu vou impetrar força para poder continuar na decisão. Se eu tomo uma decisão segundo a força de Deus, eu vou continuar orando para continuar no caminho, na decisão. E nós precisamos entender isso, porque a decisão é a base das maldições nas nossas vidas. Nós precisamos aceitar que eu vou colher o que eu plantar. O caminho que eu decidi trilhar, esse caminho vai me levar a colher bons frutos ou maus frutos. A decisão que eu pegar hoje, ela vai me levar a ter boas coisas na minha vida ou más coisas na minha vida. Essa visita de Deus, porque eu estou fazendo bem, ela vai deixar de ser visitada nos meus filhos? Não, não vai. Mas eu preciso estar atento para que Deus possa revogar esse decreto na vida dos meus filhos. Porque Deus revoga decretos dele, porque ele é justo. Deus revoga tanto decretos que quando ele enviou o profeta para profetizar contra Jerusalém, ele deu N oportunidades para Jerusalém. Jerusalém, eu não quero destruir você. Eu não quero, converta-se, volta para mim. N vezes ele usou os profetas para dizer o caminho que Jerusalém deveria seguir, retornar ao primeiro amor, para que ela não fosse destruída.
E nós vemos Deus nessa luta para não destruir Jerusalém. E chegou um ponto que ele teve que enviar invasores, porque a maldade não diminuía. E a visita da iniquidade dos pais nos filhos começou a ser generalizada. Era de família, era de grupos, era de etnia, mas de repente passou a ser toda a nação, em toda a nação. E essa visita até a 4ª geração foi que levou a Jerusalém ao cativeiro. Mas Deus tentou revogar esse decreto. Vamos nos apegar à revogação dos decretos de Deus. Está ruim? Tá. Então vamos orar, vamos nos dedicar a saber de Deus o que é que eu devo fazer para revogar esse decreto. Deus tem revogado muitos decretos nas nossas famílias. Havia um decreto nas nossas famílias de alcoólatras, iam morrer alcoólatras, bêbados, jogados no meio da rua. E Deus, pela oração e intercessão, ele tem salvo aqueles que cobrimos de oração. Ele tem chamado, ele tem revogado essa visita da maldade na nossa família. Deus tem um decreto de prostituição na nossa família, mas Deus tem revogado e tem dado casamentos para muitos das nossas famílias. Tem um decreto de celibato também na nossa família. E Deus tem quebrado esse decreto de celibato. Celibato, irmãos, é maldição, não é bênção, não. E Deus, aqueles que têm se dedicado, que têm pedido, que têm buscado no Senhor, esse decreto de celibato na vida deles tem sido revogado. Eu oro para que ele seja revogado no meu sangue. Mas é necessário que haja uma junção de mais vozes orando e mais vozes pedindo. E nós precisamos entender isso, que nossa geração, a geração que aqui está hoje, ela é responsável para poder pedir a revogação dos decretos de maldição no nosso sangue. Visão bíblica das maldições. A visão bíblica está em Êxodo 20, versículo 5, Levítico 26, 39 a 42, Gálatas 3, 10 a 13. A biologia, formação genética. A formação genética nós trazemos na nossa formação genética traços dos nossos pais, e não só fisicamente, como nariz, cabelos, olhos, gestos, mas também hábitos. Nós trazemos, já foi constatado, eu tenho uma irmã que não foi criada conosco, mas ela é exatamente igual à minha mãe. Então, nós precisamos entender isso, que não é só na nossa genética, não vem só os traços físicos, vem também os traços espirituais. Psicológica, formação familiar, calmo, agitado, nervoso, colérico. Isso aqui me faz lembrar um pastor que eu conheci na África, brasileiro. Ele reclamou para mim que ele tinha um filho e o sogro dele era o homem mais boçal que ele poderia imaginar. E o filho dele, de 5 anos, estava imitando o avô em tudo. Se comportava exatamente igual, de 5 anos, com aquela boçalidade do avô. Aí nós ensinamos a ele uma estratégia para Deus quebrar essa maldição de transferência familiar para o filho dele. E ele aplicou, e depois me deu o resultado, e Deus fez maravilhas. Desligou o filho dele dessa herança familiar, daquele espírito que o avô estava passando para o neto, os hábitos.
espiritual, formação religiosa, pastor, cristão, espírita, católica. Nós nunca ouvimos essa expressão. Eu nasci católico, vou morrer católico. Eu nasci espírita, vou morrer espírita. E isso aí são heranças que nós temos. A família nos transmite isso. Em Êxodo 20, que nós acabamos de ver essas referências aqui, nós vamos... Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Ele está falando aqui de estátuas, de idolatria, de representação de deuses. E porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos e até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Em Levítico 26, 39, 42, e aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade, mas nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. Olha aqui, irmãos, não é só a questão de eu visito até a terceira e quarta geração, a atitude dos pais, a decisão dos pais. Mas é também essa questão aqui. Olha aqui para os irmãos ver quanto o peso desse texto. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão. Ele está falando da destruição do povo pela desobediência, pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos. Eles não iam ter para onde ir, iam ficar perdidos. Por acaso, isso aí não é normal, de vez em quando, a gente encontrar alguém perdido, sem ter para onde ir? E pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. Então, confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Quem dá a oportunidade para confessar a iniquidade dos pais não são só os profetas, não, meu bem, meus irmãos. É Deus mesmo que abriu essa porta para conserto. Está em Levítico 26, 29 a 42. Olha aqui no 39, não 29, 39 a 42. No 39 diz: então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Confessar a iniquidade dos pais e pedir perdão pela maldade que está me visitando é bíblico. Com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim. Confessar as transgressões, é uma porta que Deus deixou aberta para quebrar o ciclo de terceira e quarta geração, de infinidade na minha vida, na vida da minha família. Então, foi Deus quem abriu essa porta, não foi o homem, não. Foi Deus mesmo. Como também eles andaram contrariamente para comigo. Como os pais andaram, os filhos estão andando, e chegou a um ponto de visita, terceira e quarta visita, que a geração que está presente agora não suporta a carga, porque está acumuladíssima. O peso, quando Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é isso aqui, é quebrar essas cargas dessas maldições. Mas na cruz ele quebrou, sim, porque ele concede o perdão. Mas sem arrependimento, sem confessar, o princípio de Deus é confessar. Confessarão, confessa as suas iniquidades. Se arrependa das iniquidades dos seus pais. E mude a sua decisão, mude os seus caminhos, que aí eu os ouvirei. Quem deixou a porta para salvar as gerações futuras foi o próprio Deus, em Levítico.
Eu também andei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Então, o seu coração incircunciso humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Irmãos, aqui tem um princípio que é seríssimo. E então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Nós temos o hábito, se está tudo bem, é Deus quem está fazendo. Se está tão ruim, tudo ruim, é o inimigo que está fazendo. Não, é Deus tomando, nos castigando pela iniquidade, que seja nossa ou dos nossos antepassados. O que nós precisamos fazer é entrar na porta que ele deixou, confessar as nossas iniquidades, confessar a iniquidade dos nossos antepassados e mudar os nossos caminhos, porque aí vem a bênção, vem a promessa. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Quando nós confessamos, cumprimos esse texto aqui nas nossas vidas e mudamos, nós trazemos a lembrança de Deus, o bem que ele derramou, a palavra que ele derramou na vida de Abraão, Isaac e Jacó. E nós, a palavra que ele derramou na vida de Jesus, de abençoar todos os que creem. Então, nós precisamos entender que as áreas da minha vida, a minha vida espiritual é morada. A Bíblia diz que eu sou templo de Deus. A Bíblia diz que eu sou casa, sou morada de Deus. A igreja é a habitação dele. E eu preciso entender que essa igreja, ela é corrigida, ela é castigada. E eu tenho que tomar por bem esse castigo da iniquidade. Eu não posso dizer que não é Deus, que é o mal. Esse castigo da iniquidade, eu tenho que dizer que é o bem de Deus na minha vida, porque Ele está me corrigindo, Ele está amassando o barro. Esse castigo aqui da minha iniquidade é o amassar do barro de Deus. Dói, mas é o bem de Deus para a minha vida naquela situação. E ele, quando ele termina esse trabalho de limpeza, de purificação nesse castigo da iniquidade, ele vai passar as nossas vidas, ele vem com as lembranças de todo o bem, de todas as promessas que ele fez, que a gente nem sabe para quem. A Bíblia aqui está dizendo que é Isaac, é Abraão, Isaac e Jacó. Mas os nossos antepassados, a gente não sabe quantos creram, quantos cavaram alianças com Deus. Então, esse bem, se por acaso não tem ninguém, ele vai se lembrar do bem que Jesus nos legou na cruz. E vai nos visitar com esse bem. Mas primeiro tem que limpar essa iniquidade. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Isso está em Gálatas 3, 10 a 13. Irmãos, maldições tem no Novo Testamento também. Maldito todo aquele que não permanecer em todas estas coisas que estão escritas no livro da lei. Ele não está falando aqui no livro dos apóstolos, não. Nas cartas dos apóstolos. Não, Gálatas não, o apóstolo Paulo não está falando aqui do livro de Apocalipse, permanecer no livro de Mateus, no livro de Marcos, não, ele está falando no Velho Testamento. A lei de Deus para o homem no Velho Testamento, porque o livro da lei é o Velho Testamento.
E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aleluia! Deus aqui está abrindo uma nova porta para nos abençoar, para quebrar as maldições, porque ele restaura, nos justifica e diz assim, ó, que o justo viverá pela fé. É por fé que as maldições são quebradas. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, nós estamos em Cristo Jesus quando nós reconhecemos, pedimos perdão, aplicamos o que está na palavra de Deus como mandamento, como princípio, como ordenança. Essa ordenança, esse princípio, pela fé, que é a outra porta que Deus abriu, e Cristo na cruz escancarou esta porta, que foi a porta da fé. E nós temos os nossos pecados redimidos. Temos as maldições mudadas nas nossas vidas, porque Jesus, na cruz, ele quebrou a perpetuidade. O que significa madeiro, for pendurado no madeiro? Nós precisamos entender a expressão na língua original, ser pendurado no madeiro. Então, essa perpetuidade, essa irrevogabilidade das leis de Deus nas nossas vidas, ela foi quebrada no madeiro. Ela foi destruída no madeiro. E hoje nós não precisamos fazer sacrifícios nenhum, não precisamos fazer nenhuma coisa, é pela fé. A porta da fé abriu-se, escancarou-se, rasgou o véu da incredulidade, da separação, rasgou e entrou a fé abundante nas nossas vidas. E é com isso é o nosso elemento, é o nosso matéria-prima para nos chegarmos a Deus pedindo perdão, sabendo que Jesus no madeiro abriu essas portas, escancarou, e Deus, ele vai nos ouvir porque estamos pedindo com fé. Deixou de ser pelo sacrifício de bodes, de carneiros, isso aí foi extinto na cruz do madeiro. De bode, de carneiros, de boi, sacrifício, comprar, resgatar, para ser pela fé. Glórias ao Senhor que nos proporcionou. Nós vamos seguir mais um pouquinho. Tipos de maldições. Maldições hereditárias. Isso aqui é um primeiro tipo. Exemplo, Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Gente, quem dá hereditariedade de maldição é Deus. É Deus que transmite, é Deus que abriu essa porta na Bíblia para que a maldade dos pais sejam visitadas nos filhos. Foi ele quem disse isso. E esse princípio aqui é mais forte do que aquele que ele diz lá ele continua mais forte nas nossas vidas. Essa visita, quem dá é maldição hereditária, é Deus, porque é Deus que vai de geração em geração. É Ele que nos visita de geração em geração. Eu não tenho como crer que Satanás tem o direito de pegar a obra-prima de Deus e fazer o que quer. Não.
É Deus que visita, que abriu a porta da visita do mal nas nossas vidas, do mal praticado por nossos antepassados. Em Êxodo 34:7, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Gente, essa terceira e quarta geração significa infinidade. Porque eu estou na terceira, na quarta geração, eu continuo fazendo as mesmas coisas que o meu tataravô fez, eu vou continuar a cavar as mesmas. Vai chegar uma geração que ninguém vai suportar. Eu vou extinguir a minha posteridade, os meus ascendentes. Eu vou extingui-los. Por quê? Porque eles não irão suportar o peso do pecado geracional. Porque essa geração é Deus quem está visitando, não é o inimigo. A maldição hereditária não é fantasia, não é invenção do homem, não é estudo teológico, não é teologia barata, é Bíblia. É Bíblia mesmo, é a palavra de Deus que fala sobre isso, que ensina sobre isso, que determina sobre isso, que instrui sobre isso. O que nós temos que nos apegar a Deus agora é essa aqui, ó, que ele perdoa a iniquidade. Aleluia. Ele perdoa também a transgressão e o pecado. Oh, glória a Deus. Que ao culpado não tem por inocente. Isso é justiça de Deus. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Em Números 14:18, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Deus, irmãos, ele é longânimo. O que é longânimo? Longânimo é longo ânimo. Ele fica aguardando uma atitude positiva para abençoar. Eu estava orando por uma determinada pessoa, orando, e Deus, e difícil. Aí aconteceu dessa pessoa tomar uma reação negativa contra mim. E ela fez algo que não deveria realmente fazer, que clamou a justiça de Deus. Aí o Espírito de Deus, eu entendi a segunda frase, que eu creio que foi da parte do Espírito de Deus. Eu agora tenho como entrar na vida deles e mudar a história deles, porque eles tocaram no meu reino. Então, irmãos, muitas vezes eu entendi nessa colocação de Deus que muitas vezes nós intercedemos, e como Deus é justo até com o inimigo, ele é justo no território do inimigo, são quantas gerações que esta pessoa está vendida. E para que essa pessoa, para que Deus possa entrar no reino do inimigo e resgatar essa pessoa, precisa que ela tenha uma ação. Isso foi o que eu entendi, irmãos. Não é bíblico, não. É o que eu entendi. É necessário que o inimigo tenha uma ação de invadir o reino de Deus. E nisso aí, Deus pode mudar a história da pessoa. E nós vamos continuar orando, porque Deus está mudando a história de muita gente através das nossas vidas. Em Jeremias 32:17-18, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Tu que usas de benignidade com milhares
e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos, depois dele, o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Uma coisa que nós precisamos entender, que ao mesmo tempo que Deus visita a iniquidade, isso aqui é importante ficar nos nossos corações. Ele está aberto para receber o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão e mudar a nossa história. É isso, essa visita de ser igual, ela não é definitiva, ela não é determinativa da parte de Deus. Ele muda o decreto à medida que nós nos convertemos a ele. E aqui nós vamos parar. Já estamos com 40 minutos, nós vamos parar e deixar para a próxima aula. E eu oriento a todos aí, pode abrir os seus microfones, vamos conversar, quem está em linha, e vamos... Eu não sou dona da razão, mas a Bíblia é. É ela que está falando aqui, mas tem observações que eu faço que pode, muitas vezes, não estar dentro da Bíblia. E os irmãos estão abertos para falar, tá bom? Amém? 2 minutos. Aqui, assim, tá, nesse dia de hoje, né, o que me levou, assim, muita atenção, que é um argumento, né, muito grande que foi ensinado hoje, que justamente isso, porque as pessoas, elas não se convencem, né, que essa porta da fé foi aberta. E elas, e principalmente também aqui nessa parte da lei, porque as pessoas hoje, elas dizem que no Novo Testamento tudo mudou, tudo está mudado, mas elas querem, assim, como a gente às vezes quer apagar um passado, muitas vezes as pessoas querem esquecer que tudo aquilo que passou no Velho Testamento, querem negligenciar isso. E não é uma continuidade a palavra de Deus. Então, a gente tem que ficar atento ali no princípio para que a gente possa usar, né, todos os argumentos que tem agora, depois que Jesus pagou o preço lá no madeiro, para a gente se restabelecer e usar todas essas estratégias e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso e ver que, mas isso aí é Velho Testamento. E as pessoas falam... Internet. Internet. A nossa vida continua, a nossa geração continua. Está cortando, Marta. Também tem que usar o exemplo dele também sobre a nossa vida para estar cessando muitas coisas sobre a nossa vida, principalmente nas nossas atitudes. Foi assim que eu entendi hoje, né? Principalmente tirando essa parte aí do ensinamento. Aleluia. Pastora Glória, está na tela. A internet está ruim esses dias aqui, está chovendo muito, né? A Marta voltou. Não, amém, mas essa colocação aí também de terceira e quarta geração foi muito importante, porque a gente sempre fica contando, né? Acaba contando, né? Não, quando chegar, aí vai acabar, vai passar. Só que o homem continua sendo pecador. O homem continua praticando as mesmas coisas. É interessante que o pecado não muda, né? Nunca surgirá um pecado novo. São sempre os mesmos
O homem sempre comete os mesmos erros. Então, é muito importante realmente a gente aprender a usar os termos, e foi uma explicação assim, muito, muito abençoada nessa manhã. Amém? Que Deus continue abençoando. Em nome Mas de Jesus. você cortou, você terminou? Ah, Você terminou? eu perdi até onde eu falei. Mas está determinado, deu para entender assim. Principalmente naquela visão, né? Quando Deus me deu ali, que estava orando por uma vida e Deus me levou lá no passado dela, né? E me trouxe para a minha geração e me alertou para a minha geração futura. Ora, foi tudo o que disse aqui hoje. Por isso que a gente está despertando para buscar cada vez mais, porque as coisas não cessam enquanto a gente não se coloca na posição, né? É. Verdade. Então, Amém. faço uma convocação também para nós orarmos para essa questão do celibato. Porque É muito sério. a bebida nós já conseguimos, não tem nessa nova geração assim, a gente não vê mais vestígios de alcoólatras, se eu não estiver enganada, Verdade. viu? Mas o celibato está aí, ainda está presente, ainda não foi quebrada. Esse da bebida, eu tenho um exemplo aqui na minha casa mesmo, porque eu bebia muito, né? Ensinei o meu marido a beber, inclusive eu peço, estou pedindo perdão, Deus me alertou para isso, né? Numa dessas lives, de como pedir perdão, porque a gente falava, eu falava, você aprendeu comigo porque você quis, mas não foi, porque se não tivesse sido a minha presença e eu tivesse instruído ele que aquilo era errado, ele não teria entrado no vício, porque quando eu conheci meu marido, ele não bebia. E hoje os meus 2 filhos, eles não se dão a bebida, quer dizer. Então, aí já está sendo quebrado, né? Glória a Essas Deus. coisas. E eu estou aqui, né? Depois dessas lives, o Espírito Santo me alertou para esse dado, porque não foi uma escolha dele, fui eu que introduzi na vida dele, e já estou rasgando o livro de perdão também. Quer dizer, nós, às vezes as pessoas, elas aceitam, mas é como diz, a gente é a porta, né? Então, a gente é o canal, então a gente tem que vigiar nessas coisas. Uhum. E agora tem a questão do celibato. Vamos fazer uma convocação aí para poder Jesus nos... Eu estava lá na Costa do Marfim, comecei a orar, Senhor, manda gente do leste, do oeste, do norte e de sul, para casar com os meus familiares, para quebrar o celibato. Aí, quando é fé, casou a Eva, casou o Edmilson, casou o Pito, casou uma série de pessoas aqui da família. Então, se a gente orar, Deus pode fazer, Deus pode quebrar essa linha de maldição. As novas gerações. E são essas aí e de filhos bastardos, que nós precisamos investir em filhos fora do casamento. Investir nisso aí. Glória, nós não estamos te ouvindo, não. E o café cheirou aqui, viu? Tá bom, vamos encerrar para que a Agora, Marta... Igual a Marta, deixa eu só dizer um negócio. É importante também haver a mudança de postura, porque assim, a gente ouve a palavra, entende? Então tem que realmente fazer o que a Marta está dizendo. Eu com minhas irmãs, né? Eu e Marcinha, a gente de repente, e agora, e hoje de manhã eu fui chamada mais a atenção, mas a gente tem mudado essa postura com as meninas lá de casa.
Não, para ter marido igual de vocês, eu não vou casar. Para ser assim, eu não quero. E aí a gente começou a repreender isso, começamos a falar o lado positivo, né? O lado positivo deles, o lado positivo de estar casada, de manter uma relação. E aí, assim, aí a Cida agora está mais aberta, né? A Solinda está mais resistente, mas a Cida assim, já está bem mais aberta. Então, é muito importante. Ontem também eu estava falando com as mulheres aqui sobre a Abigail, que a Abigail, ela foi lá na frente do marido, quando ela soube da história, né, que Nabal não quis receber, Nabal não quis receber os servos de Davi, mandou escorraçou todo mundo. Ela foi lá, juntou todo mundo, fez a comida, levou, botou nos burrinhos, nos camelos, e vai na minha frente que eu vou atrás, e nós vamos, falou com Davi e resolveu aquela situação. Então, a atitude, ela faz toda a diferença. E se colocar no lugar dos outros. Ontem eu fiz muito essa frase lá para as mulheres, que é o que a Marta falou, a maioria lá, todo mundo mora junto e etc. E estão sempre culpando os homens, a culpa é sempre deles, é sempre deles, é sempre deles. Mas, assim, a gente nunca se coloca no lugar. E Deus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, como é que isso vai funcionar? Né? Então, é prática, tem que haver, Deus ele exige muita prática. A quebra de maldição, eu entendo que é prática de vida, é mudança de estilo de vida. Senão não funciona. Não. E nós precisamos entender que nós somos pastores. E se nós não quebrarmos essas maldições, a igreja, a característica da igreja vai ser a mesma nossa, com as mesmas maldições. Então, porque fazer um trabalho aí né, então, quebra de maldição, né? Faz uma série de cultos. Mas se não cobrar a prática, não vai adiantar nada. Não ensinar, né? Não é nem cobrar, não, é ensinar. E monitorar, para que a igreja tem que monitorar a mudança de postura. Então, amém. Já cheirou o café, a carne já está no fogo, tá vendo como é que eu estou hoje? Dormiu bem, dormiu bem. Oh, glória a Jesus. Deus. Pastora Glória, ora para nós terminarmos. Amém. Amantíssimo Deus, nesta manhã nós queremos te agradecer pelas bênçãos espirituais que o Senhor tem revelado a nós, Pai. Obrigado, Deus, pelo cuidado, obrigado, Deus, pelo carinho. Que o Senhor continue abençoando a apóstola Maria, que ela continue sendo inspirada pelo teu Santo Espírito, porque é do Senhor que vem toda a sabedoria que realmente precisamos, Pai. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pela vida da Marta, que o Senhor continue mantendo a firmeza da tua filha, que o Senhor continue quebrando os laços, dando a ela estratégias para vencer do inimigo, Pai. Obrigada por esse dia, entregamos nas tuas mãos para louvor e honra e glória do teu nome. Que todas as coisas possam cooperar para o nosso bem nesse dia. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus Amém. abençoe. Cadê meu coração? Meu coração voltou. Olha aí, ó. Jesus abençoe. Amém.